Parece que o jogo virou. A Europa está comprando etanol brasileiro mais barato em meio à sua crise energética, que é algo que a gente já vem falando há um bom tempo e a cada semana que passa só vai complicando mais ainda a situação. Ela triplicou as importações do etanol brasileiro para conseguir enfrentar essa crise energética, porque os preços do gás natural e de energia estão tão altos na Europa que os fabricantes de etanol europeus eles não conseguem mais fazer a produção valer a pena, inclusive muitos deles considerando fechar suas usinas. Nos vídeos anteriores eu mostrei para você o preço do gás natural, mostrei o preço da eletricidade na Alemanha, na França, em vários países, e agora eu vou mostrar para você o preço do etanol. Você veja aqui, ó, 2018, 2019, tudo bem, ele sempre ficava numa faixa de preço aqui, de repente nós tivemos aquela situação na Ucrânia e os preços foram para outro patamar. Na Europa, assim como no Brasil, tem uma exigência da lei de você misturar o etanol junto com a gasolina. As exportações de etanol para a Europa, elas já estavam elevadas desde o início do conflito na Ucrânia. Só que quando o governo brasileiro realizou uma mudança no preço dos combustíveis, mudança essa que eu também já comentei em outros vídeos anteriores, né? As exportações simplesmente decolaram. Aqui na esquerda você vê as exportações brasileiras para a Europa. Olha aqui, ó, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, né? Sem comparação o ano de 2022. E não só os volumes aumentaram bastante, como também o preço médio. Olha aqui, ó, o preço médio de 2018, 2019, 2020 e 2021. E a gente pega aqui em 2022. Realmente está exportando muito mais no volume e a um preço muito maior. E a coisa tá tão boa para o Brasil que a própria Raizen, né, que tem um acento ali, há mais demanda do que podemos atender agora, diz o vice-presidente de trading Paulo Neves. E para atualizar sobre a situação da crise energética na Europa, a gente está vendo que as coisas não estão esfriando, se acalmando, pelo contrário, os ânimos estão cada vez mais tensos, mais acirrados, cada vez mais protestos. Eu sempre tenho mostrado isso no Instagram. Protestos que os franceses realizaram na última terça-feira. Simplesmente mais de 100 mil pessoas saíram às ruas em toda a França. Tivemos estudantes, tivemos cidadãos, mas principalmente professores, trabalhadores ferroviários e também trabalhadores do setor de saúde, que todos eles também já estão em greve, juntando-se também aos protestos daqueles trabalhadores que já estão em greve há algumas semanas, que são os trabalhadores das refinarias. A França está passando por um grave problema de desabastecimento nos seus postos de gasolina. Esse mapa ele divide a França em diversas regiões geográficas e em cada uma dessas regiões você vê a porcentagem dos postos de gasolina que estão em desabastecimento. Então, quanto mais clarinho, mais tranquilo é o desabastecimento, quanto mais escuro esse tom de azul aqui, pior o desabastecimento. Você vê que algumas regiões centrais da França aqui, né, a cada 10 postos de gasolina, 4 estão em desabastecimento, uma porcentagem de 40%. Quando a gente pega a média de toda a França, 28% dos postos de gasolina estão com escassez. O que está acontecendo e o que o governo do Macron está fazendo para resolver essa situação? Os trabalhadores franceses das refinarias entraram em greve porque querem reajuste salarial, estão inclusive lutando contra o aumento da conta de energia, que está difícil para o trabalhador realmente manter um padrão de vida ok na Europa, com tanta inflação, tanto aumento na conta de luz e tudo mais. Então eles resolveram protestar. Para você que me acompanha nos últimos vídeos, nada disso daqui é surpresa, né? E a ministra Elisabeth Borne disse na terça-feira agora, inclusive, que é inaceitável que uma minoria continue a bloquear o país e mais, ela também falou que é a hora deles voltarem ao trabalho. Já o ministro de Finanças francês, o Bruno Le Maire, disse na segunda-feira agora também que o tempo para negociações acabou. Então tá claro que o governo do Macron está ficando cada vez mais pressionado, cada vez mais tenso, está perdendo a paciência com os grevistas, inclusive obrigando eles a voltar para o trabalho. É isso mesmo que você ouviu, obrigando a voltar para o trabalho. O governo forçou a volta ao trabalho em Mardik,
no norte da França e também na última segunda-feira forçou a volta dos trabalhadores em Feyzin, no sudoeste da França. Os sindicatos, por sinal, seguem votando em suas audiências, em suas assembleias, pela continuidade das paralisações nas refinarias. Agora, se você acha que essa crise de energia que a gente está vendo na Europa está beneficiando o Brasil, você está certo, mas é que você não viu quem que está sendo o maior beneficiado disso tudo, e não é o Brasil, é o velho tio Sam, que sempre se aproveita desses momentos para ganhar muito dinheiro nas costas dos outros, né? Autoridades de alto escalão, tanto da França quanto da Alemanha, acusam os Estados Unidos de cobrar caro pelo gás natural e usar a palavra ali que eu não posso falar por questão de censura, na Ucrânia e a crise energética para obter lucro e tornar a Europa dependente do seu gás. Também isso aqui não é novidade, eu já venho falando há mais ou menos 3, 4 meses nos meus vídeos sobre essa questão, e muitas pessoas agora parece que estão assistindo o canal lá na Europa e começaram a falar isso também, né? Evidentemente os Estados Unidos estão ganhando muito dinheiro e agora, de forma oficial, por exemplo, o ministro Bruno Le Maire, ministro de Finanças francês, falando que é inaceitável permitir que os Estados Unidos exportem o gás natural a preços 4 vezes maiores do que os pagos pelas empresas do país. Deixa eu explicar para você essa situação para você não entender errado. Antes na Ucrânia, a Rússia era o maior fornecedor de gás natural da Europa. No entanto, após o início do problema lá, a Europa começou a introduzir sanções contra a Rússia e a Rússia, por sua vez, ela acabou respondendo, diminuindo as suas entregas de gás até o momento que ela fechou totalmente a torneirinha aos países da União Europeia. Então a União Europeia ela foi forçada a começar a procurar outras fontes de energia, voltou a queimar carvão e tal, e principalmente a importar gás natural. Só que antes o gás natural chegava por gasoduto, que é muito mais barato, agora ele chega através de navio dos Estados Unidos, gás natural liquefeito, que acaba sendo muito mais caro. E há um tempo atrás eu já tinha mostrado isso daqui, que os americanos estavam fazendo rios de dinheiro com essa crise na Europa. Inclusive não é do interesse deles acabar isso daqui. Enquanto estiver ganhando muito dinheiro, para eles está ótimo. As empresas com gás para vender nos Estados Unidos, elas enchem um grande navio e enviam através do Oceano Atlântico ali por cerca de 60 milhões de dólares. A carga, quando está na Europa, chega a 275 milhões. Então as empresas de trading de energia estão ganhando muito dinheiro. A gente tem aqui inclusive o Felix Both, que ele é chefe da análise da Vortexa, disse que as empresas ganham cerca de 150 milhões de dólares em cada remessa. Então assim, cara, não vai achando que os Estados Unidos não tá ganhando uma grana sinistra com isso daí, porque tá ganhando. E olha o tamanho da grana, né? 150 milhões de dólares a cada remessa. Cada remessa que você faz, você só vai contando o quanto de dinheiro que entra no teu bolso. Fato é que até agora a Europa, ela está pagando uma conta salgada pelas suas próprias decisões de transições de energia, políticas energéticas, ESG, ao ficar dependendo apenas do gás russo e desincentivar, em alguns casos até proibir, petróleo, carvão, energia nuclear, a Europa ficou em uma situação extremamente frágil, delicada e dependente do que o Putin ia decidir. Aí quando veio o corte do gás russo, o que aconteceu? A Europa está tendo que se virar nos 30 para conseguir sair do buraco que ela mesma acabou entrando. E aquela coisa, no final da história, a culpa disso tudo aqui que a gente está vendo, nada disso seria necessário se a Europa simplesmente tivesse várias matrizes energéticas, não ficasse dependendo de uma só, mas foi fazer o quê? Foi seguir o papo furado da Greta, foi seguir o papo furado do Leonardo DiCaprio, e agora quem está pagando a conta não é a Greta, não é o Leonardo DiCaprio, não são os políticos, é a própria população europeia. Por quê? A conta de energia lá nas alturas, a conta do gás lá nas alturas, chegando cada semana que passa, o inverno europeu que vai ser rigoroso, e as pessoas não sabem como é que vai ser. Tem algumas regiões que tá mais tranquilo, tem outras regiões que tá sinistro. O fato é que o europeu já tá sabendo que esse inverno vai ser uma temporada de restrições, vai ser uma temporada de dificuldades, não vai ser uma temporada de bonança energética. Esquece, daí todo mundo já tá ciente. Só que quando nós falamos de empresas, essa crise vai ser muito pior. Porque para pensar o seguinte, temos uma restrição de energia. Entre escolher
aquecer a casa das pessoas, né? Manter as pessoas quentes e deixar as fábricas gastando energia para continuar funcionando, o que você acha que o governo vai escolher? Por motivos óbvios, eles vão escolher aquecer a casa das pessoas. Então não vai ter energia suficiente para a indústria europeia. Só que a indústria da Europa, ela emprega 35 milhões de pessoas, ou seja, 15% de toda a população trabalhadora europeia trabalha nas indústrias. E a indústria da Europa está correndo um seríssimo risco. E poucas pessoas eu vejo comentando sobre isso, se atentando para esse risco eminente. Pelo menos a gente já está começando a ver também os órgãos oficiais declarando essa preocupação. O Alexander De Croo, estamos arriscando uma desindustrialização maciça do continente europeu. Eu já venho batendo nessa tecla, poucas pessoas estão se atentando como isso pode interferir pesadamente na economia europeia. A gente tem aqui um órgão que é a Associação de Metais da Europa, dizendo que todas as fundições de zinco tiveram que reduzir ou até interromper completamente a sua operação. E também que a Europa perdeu 50% da produção de alumínio primário. É o que eu estou falando para vocês, pessoal. Pô, presta atenção. Quando a gente vai aqui para o órgão responsável por fertilizantes na Europa, o fertilizante ele depende muito do gás, né? Como matéria-prima para criar amônia. 70% da capacidade do setor de fertilizantes da Europa está offline. Então vai somando aí as coisas para você ver o tamanho do buraco. A gente pega a Volkswagen, que está operando a usina de Wolfsburg, usina de energia, né? Que é a maior planta deles com carvão. Então olha só, quando chega a hora do vamos ver, a hora da realidade, esquece aquele papinho ESG, esquece aquele papinho. Quando o negócio é se manter de pé, a realidade tá dando tapa na cara, vamos usar carvão, deixa pra lá esse papinho ESG, o importante é sobreviver. E eu não tô criticando a Volkswagen não, tá certo. Eu acho que é importante você manter os empregos, é importante você conseguir manter a produção, porque senão é pior ainda. Demite a galera, aí você começa a criar cada vez mais revolta social, cada vez mais pessoas na rua protestando e aí o negócio sai de controle. Eu acho que a Volkswagen está fazendo certo agora, mas devia ter pensado isso lá atrás, antes de aderir ao discurso do politicamente correto, da Greta, do DiCaprio, para agradar a mídia e tal. Pensa na realidade, amigo. Vamos fazer a transição energética? Vamos, mas aos pouquinhos. Não é interromper tudo, a goela abaixo agora tem que ser assim. Não, vocês estão pagando a conta agora, a escolha foi de vocês. E a indústria usa muita energia. E na Europa, muita indústria usa o quê? O gás natural, né? Aqui você está vendo um gráfico, quanto que cada país usa de gás natural em bilhões de metros cúbicos só na sua indústria. Então a Alemanha, como é a que tem a maior produção industrial da Europa, quase 30%, é só um país, é só a Alemanha, seguido ali da Itália, que está bem atrás, né, na segunda posição com 16%, e a França na terceira com 11%. Olha só o quanto que eles gastam. Então aqui a gente tem a Alemanha, a Itália, a França, a Holanda também é bastante forte, junto com a Espanha. Eles gastam muito, a indústria precisa muito disso e a gente sabe que está tendo uma crise bizarra que vai afetar, encher, já está afetando. Estou mostrando para você ali, realmente os números são muito ruins e eu vou falar inclusive sobre isso em um próximo vídeo, porque isso daqui vai afetar e muito a economia. Muitas empresas não vão resistir, principalmente as pequenas, as médias, as multinacionais europeias vão ter que se adaptar, muitas já estão transferindo as suas operações para outros países. É uma mudança que, olha, pode realmente ditar os rumos do futuro da economia da Europa, mas a gente vai falar sobre isso num próximo bate-papo.